Ai, ai. E aí, Ser? E aí, Tranca, você está bem? Eu estou ótimo, e você? Eu também estou bem. Muito bom. O estado de bem está dividido em três instâncias, sabia? Não sabia. O bem, o que é bem no futuro e o que era bem no passado, sabe? O bem do passado e o bem do futuro estão ligados. O único bem que não está ligado é o bem do presente, é o bem do agora. Ele está ligado muito mais ao desejo de como o ser quer estar. Sabia disso? Não sabia, Tranca. É, há uma ligação pelo desejo que o ser tem do passado e do presente. Ou seja, esse desejo interliga esses aspectos do passado e do presente, favorecendo assim uma estruturação e formatação dos aspectos do passado e do presente, Mas, condicionando também o futuro, né? mas no caso, se diz o desejo de bem-estar? Então, o desejo de bem-estar também é fonte do desejo de mal-estar. Por exemplo, o ser deseja sempre estar bem, mas ele tem problemas do significado do estado de bem, e aí ele fica mal. E o mal também é fruto do seu desejo, compreende? Isso eu não compreendi, Tranca. O ser deseja Deseja estar sempre bem. bem-estar, mas ele É não uma sabe o que é coisa, bem-estar. mas que é uma coisa que até uma ameba, não sei o que é ser uma ameba, mas me parece que até os organismos, tipo, unicelulares, sabem se estabilizar ali num equilíbrio com o É, mas ambiente, ainda não parece que tem estão ali de ciência que é boa. ciente, nem consciência, né? Ah, então Eles tá não bom. aprendem a criar e condicionar a própria realidade igual um ser humano aprende e não tem treinamento para tal. Ah, Então, tá certo. o desejo ameba, desejo nível ameba, de estar bem está presente, mas a Isso, configuração do mapa de estar bem conduz o ser a estar mal. Então, o ser tem um mapa ruim, tem um mapa que está todo errado. entendi, é Todo como não, né? se Tem um mapa errado, né? tá um curto-circuito ali no quê? Tá, No, aí o no ser não circuito sabe reflexivo, autorreflexivo dele com ele mesmo. isso, ele não sabe refletir esses aspectos e acaba sofrendo, né? Hum, Acaba se dissociando de modo a elaborar uma disfunção, né? Uma disfunção totalmente dissociada e mal desenvolvida, né? poxa, tranca. Mas e aí, como faz? Como sai disso? Não sai, Não sai? não, Mas aí não sai. fica eternamente nesse loop. Ele não sai, porque não entra. Como é uma referência do passado, está no passado, Mas se tá no, compreende? tá certo. Se tá no passado, então aquilo ali é literalmente uma coisa ilusória. Exatamente, É um só que é pensamento. confundido. É um pensamento. Então a É memória, fica confunde com a riqueza, com a suposta riqueza. como assim? Confunde, o ser ele confunde aquilo com o real. Hum. Mas aí ao confundir aquilo com o real, então ele torna aquilo real para ele. Exato, e se dissocia.
E aí ele se dissocia da realidade e se dissocia do que é real para si mesmo. Se dissocia do que é plenitude para si mesmo. Ele se deixa inadequado, né? Compreende? Ele se sente inapropriado, E porque isso, as propriedades não estão no presente. e isso afeta o futuro, certo? Porque ele pega essas Completamente. projeções imaginárias e também projeta no futuro, que também é imaginário, certo? Porque só tem ali aquele momento presente. Exatamente. Hum, Ele está presenciando o momento e fazendo do momento um presente. Só que o momento só é um presente se assim for, né? é. Só é um presente se o ser permitir. Mas como foi se o ser. Hum, eu vou ter que usar o termo realmente. Se o ser realmente está passando por situações que são, me parece que eu também não estou ali O no ser é uma subjetivo realeza do ou a ser. mente é uma realeza? O ser é uma realeza. E se o ser torna a mente uma realeza, ele perde a sua identidade. Então ali ele criou um ídolo. E, Hum, e aí, se ele vive cultuando ídolos, ele se é, perde. se perde, ele fica à mercê, tá À certo. mercê dos próprios ídolos e à mercê do que para ele é o caminho de Deus, ao invés dele ser o guia do próprio caminho de Deus. Ah, entendi. Tá bom. Ao invés dele ser com as propriedades de si mesmo, o guia com a autonomia da sua jornada até Deus. Entendi. Porque aí, então, com a autonomia, ele se permitiria a expressão da autoridade como habilidade para hum, hum, receber e configurar, e receber de novo e reconfigurar um momento mais agradável a ele, mais condizente Exatamente, com o bem, condizente. exatamente, Condizente, eu entendi isso de nessa coisa do verbo, né? Condizente, que vai dizer junto comigo que aquilo ali está de acordo, congruente com o que significa bem-estar para mim. exatamente, E é uma interação que me parece que a ameba, os bichinhos, fazem com autenticidade com o meio ambiente, de exatamente, não ficar tentando se forçar ou fingir que um ambiente tá saudável para ele quando não está, que ele está feliz ali quando ele não está. Mas me parece que o ser humano ele se força por um senso, não sei, de dever, de é bom, ele acredita que é aquilo que ele precisa estar fazendo, né? exatamente. Ele dá crédito e acredita nisso. Entendi. E nesse processo, então, ele se desvirtua. Exatamente. Ele se descondiciona. Ele fica descondicionado. Nesse caso, então, ele se descondiciona ao que seria a interação natural, ser vivo, ser na vida, ecossistema que cuida Exatamente. da vida. Hum.
Então acaba sofrendo. ele fica desnaturado. Exatamente. Que ruim, hein? Aí ele perde sua função divina, se sente desfuncionalizado e entra em padrões de perdição e sofrimento. Aí a Isso, mente entra em padrão de sofrimento, se adapta a esse padrão, gera conveniência, com o sofrimento se torna conveniente, que gera resultados em um ambiente doentio, pois sofrimento gera atenção, benefício, cuidado, aí o ser dissocia o bem do mal, dissocia bem-estar de mal-estar, para ele é tudo a mesma coisa, porque se sofre ele tem resultados bons. Aí já era, né? Aí entra lá no que eu disse no início e você se confundiu, né? é, Muito doido, né, bicho? entendo. E ao mesmo tempo, então, mas me parece que a sensação inicial é de que como ele se separa, ele se sente sozinho, e me parece que todo esse resto Pois que é, você descreveu é o ser tentando remediar essa solidão, essa, exatamente. esse Ele olha para a buraquinho. solidão, olha para a essência, lembra da solitude e diz: não é possível que isso seja uma habilidade. No caso, a solitude, a habilidade de estar centrado nele mesmo e não Está em paz no com o todo. tente, assim, uma mente em paz com o mundo. Exatamente. Franca, e como resolve? Porque se é uma coisa que os organismos, Divórcio. divórcio, divórcio, mas, por exemplo, se é uma coisa que os bichinhos, que numa outra conversa a gente estava falando da vida e dos reinos e da taxonomia, do reino animal. Então, se é uma coisa que os bichinhos intrinsecamente conseguem expressar, intrinsecamente o ser humano também tem esse potencial, essa habilidade, Tem, mas aí ele precisa ter de se divorciar da realidade, mas que não é realidade, certo? da É uma... ilusão, exato. Ele tornou real a mente. Certo, ele considerou a mente como a realeza e não ele mesmo. Exatamente. É o coletivismo sem o individualismo, né? Que Entendi. demonstra um egoísmo que dissocia do próprio indivíduo e pauta esse egoísmo na confusão do eu e do meio, do saudável e do benéfico, do bom e do ruim, do adequado e do inadequado. Mas para ter porque é uma pequena distância para perceber essa agência entre o adequado e o não adequado, porque me Exatamente. parece que nessa configuração onde a realeza é a mente e eu estou à mercê, então, se sob essa configuração, então eu acreditaria automaticamente em tudo que eu penso. Exatamente. Então é o equilíbrio entre a percepção, a associação, condição, o estado e a formulação da percepção desse estado. Entende? E seria, digamos assim, um ato de cidadania. Exatamente. Inclusiva. E aí qualquer ideia que não é de direito pleno a todos não é uma ideia válida. A ideia só se valida diante da dissociação da identidade
entre a confusão entre o certo e o errado, o bem ou o mal, e aí supostamente se justifica o mau estado ou o mal-estar de outro ou de outros. Porque aí eu digo, é justificável, dá para justificar, porque eu preciso justificar bem e mal aqui dentro, sendo que a realeza aqui que dissociou a identidade traz uma realização que realmente se justifica por meio de padrões externos, ah, deixando com que a minha identidade ficasse desprovida de divindade, ilusoriamente. Entendi. Não é magnífico? Então, assim também o ser, porque eu estava pensando nas dimensões, certo? E a primeira dimensão é o foco, o pontinho de perspectiva, onde tudo, tudo acontece a partir daquele pontinho de perspectiva, que sou eu, que é a outra pessoa, que é cada ser, que é você e tal, um pontinho de perspectiva. Mas se eu coloco a realeza numa coisa externa, então aí eu não vou perceber, não tenho como perceber as referências, a agência, é como se as dimensões eu não tivesse a perspectiva para perceber. Exatamente. Faz sentido, então aí eu não vou ter consciência do meu próprio foco, e onde eu estou direcionando esse foco, e que eu tenho agência sobre essa ação. Justamente. Então eu baguncei a brincadeira já ali na primeira dimensão do foco. Exatamente. Hum. Mas tranca-se é uma expressão do desejo, como 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 que eu como se eu como que eu exato, como que eu corrijo isso? Porque Não se corrige. não corrige. Tá feito já. É parar de cagar no pau. Ah, tá certo, tá bom. Não é questão de fazer algo diferente, é questão de parar de fazer o que não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará. Exato. É brilhante. Só que não é um processo facilitado pelos seres que estão ali no meio. É um processo dificultado por esses seres. Porque os próprios seres que estão ali também no Dão meio crédito a não coisas. sabem É, desse processo. Então, eles dão dão crédito. crédito a coisas ilusórias. Exato. Hum, tá bom. Eles dão valor ao que não tem valor. Eles dão realeza ao que não é real. Tá. E é como se então se tornasse um psicodrama autoconfirmante. Porque aí um ser naquele Psicodrama joguinho. dissociativo, né? Sim, mas aí um ser naquele joguinho valida a existência do joguinho para o outro também. É igual brincadeira, é igual brincar quando criança também. Ou qualquer jogo é baseado nessa, nessa realidade do jogo, Sim, é isso mesmo. eu acho. Muito Tipo, bom. para eu jogar futebol com você, você tem que ser capaz de jogar futebol comigo. Então, nós dois criamos aquela realidade ali do jogo de futebol, onde vamos seguir certas regras e tal, e vamos nos divertir ali. Não tem nada de ruim, ali é uma brincadeira, uma coisa divertida. O ruim é quando se usa essa mesma capacidade criativa para brincadeiras que não são, que são de sofrimento, Exatamente. tá? Mas tranca, quando você fala que os outros seres que compõem ali o meio também não sabem que, 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 que pode ser diferente
que dá para parar de brincar daquilo, etc. Isso inclui também os seres da coroa? É tipo, é um grande multiplayer? Não, estamos falando com encarnados aqui, né? Só Depois a gente fala encarnado. depois coroa, outra Vou instância. deixar a coroa de fora disso, tá bom. Porque senão especula coisa de terceiro, aí vira fofoca. Tá bom, não. Então são os seres com os quais o ser já convive O que eu na. prometo é que todos são responsabilizados na sua ordem de responsabilidade. Mas se o ser quer se libertar desse padrão que gera sofrimento para ele não precisa da autoridade de mais ninguém, a não ser a sua Não, não, autoridade de dizer, não quero mais não. isso E eu estou na aqui minha para vida. ajudar. Tá bom. E as entidades da coroa também. Se você assim deseja, você terá ajuda. Se não direta, expressiva e intervencionista. O que é uma ajuda intervencionista? É eu chegando, batendo pau na mesa e dizendo: trabalha, filha da puta. Exatamente. Chegar lá pro Exu do ser, você, ó, Exatamente. Você será substituído amanhã, arrume suas coisas. você vai, É você vai simples pro, assim. você vai ser recapacitado. Você vai precisar fazer aula de novo. Vai voltar a fazer aulinha. Uhum, tá bom. Entendi. Tá bom, tá. Entendeu? Entendi. Não, então é igual dominó. Você só vai empurrar aquele dominózinho quando ele tem agência de falar, não quero mais assim. Exatamente. Desejo uma vida tranquila, bem-estar, etc. Tudo que eu tenho direito. Tá bom. É isso, ser. Muito bom, Branca. É isso. Paz no coração, paz a todos e a nós. Gratidão.